Olá, companheiros da Causa Operária TV, do canal Internacionalismo. A gente começa agora mais um podcast, O Mundo em uma Hora, nessa segunda-feira, para tratar das eleições na Argentina e das prévias, né, das eleições que vão ocorrer aí no dia 14 de novembro e da crise que se instaurou com a derrota, né, do grupo do Alberto Fernandes e da Cristina Kirchner e da treta aí entre os dois. Queria convidar todo mundo a curtir o vídeo aqui do nosso podcast, a comentar à vontade aí também no chat. Alguns companheiros comentam no chat fazendo perguntas, tudo, mas o podcast é gravado, gente. Se vocês têm esperança de que a gente responda durante o podcast, só vai acontecer se tiver algum de nós assistindo e comentar no chat respondendo vocês. Mas curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos, inscrevam-se na Causa Operária TV, inscrevam-se também no canal Internacionalismo. Nesse canal aí a gente está postando vídeos novos todos os dias, não apenas os vídeos dos nossos programas, mas outros vídeos aí como reportagens, documentários. No final de semana a gente está inclusive exibindo documentários inéditos, né? No final de semana que acabou de se passar, a gente exibiu o documentário A Doutrina do Choque, da Naomi Klein, e também um documentário da RT, rede de TV russa, sobre a Coreia do Norte. Então vocês podem acessar o Internacionalismo e vão ver esses documentários aí, além de vídeos que a gente está publicando todos os dias sobre política internacional, sempre de um ponto de vista anti-imperialista, comunista e internacionalista. Tornem-se membros também da Causa Operária TV, apenas R$ 7,99 por mês. É só clicar no botãozinho Seja Membro embaixo do nosso vídeo que você vai ver várias opções aí de membros. Cabem em todos os bolsos aí. Bom, vamos começar. Comentário rapidinho. Fala aí, Sad. Que existe uma forma também dos companheiros interagirem com a gente também, se acontecer, o que às vezes é muito provável na corrida do dia a dia, de não conseguirmos acompanhar o chat da transmissão, os comentários, como o do companheiro Arnaldo Ribeiro, que teceu aqui bastante comentários aqui no próprio vídeo do nosso podcast, também são uma forma de interagir que a gente acho que é muito interessante também. Se você está assistindo, colocar depois que o podcast é exibido ao vivo, né, como estreia, na verdade, ali, reproduzido pela primeira vez, ele fica no YouTube ali e é fechado os comentários ao vivo, logicamente, você não pode comentar no chat, mas tem ali embaixo a opção de comentários no vídeo. É isso daí que o companheiro Assad está se referindo. Bom, houve, né, há cerca de 2 semanas, as prévias das eleições gerais na Argentina, que vão ocorrer dia 14 de novembro, eleições que vão renovar uma parte da Câmara e do Senado argentinos. Essas prévias aí, elas costumam ser um indício, né, de como será o comportamento do eleitorado argentino nas eleições de fato. E essas prévias aí deram um recado muito forte, né, aos peronistas de que as coisas não vão bem para a população, né? Existe aí um desgaste principalmente do Alberto Fernandes com relação à população argentina, porque comparando-se, né, o próprio César trouxe essa informação. Você quer falar, César, a respeito da votação, da queda, inclusive, do eleitorado da Frente de Todos? Boa noite. Então. Boa noite para quem está assistindo de noite. Boa noite para quem está assistindo. E para nós que estamos ao vivo aqui de noite, no domingo à noite, embora o podcast seja exibido de tarde, geralmente. O melhor, então, é falar uma boa semana já, né? Apesar de a gente não estar se despedindo ainda, principalmente para aqueles que acompanharam aí o que o Roger Guedes fez com o time do Thiago Assad no
no sábado aí anterior a esse podcast, né? Momento Zona do Agrião no O Mundo em Uma Hora. Ele tem que aproveitar, agora, coitado. Isso não é comum. Parem de falar sobre clubes que são pouco relevantes no cenário nacional e internacional, companheiros. Vamos É verdade, não podemos mais falar do time do Thiago. Argentina. Desculpa, gente, mas enfim. Ao contrário do time do Roger Guedes, que empolga todo mundo, parece que o governo aí da Argentina não empolgou a população. E de uma prévia para outra, eles perderam 5 milhões de votos aí. E foi isso que resultou resultou nesse resultado pífio, é foda. Mas que foi isso que aconteceu, né? Eles perderam muito votos, não é nem que a direita teve um crescimento, mas sim que o governo do peronismo é que teve uma queda muito grande de participação aí de votos nessas prévias. Por isso que a gente tem esse panorama agora aí para analisar. E metade desses votos é de gente que nem sequer saiu de casa para ir votar nas prévias, e a outra metade provavelmente o pessoal ou anulou ou votou em outros candidatos, né? Pode até ter acontecido de uma parcela desses votos terem ido para a extrema-direita, que cresceu nessas eleições aí. O Javier Milei, que é o Bolsonaro argentino, vamos dizer assim, né? O cara da extrema-direita mais conhecido na Argentina, ele teve cerca aí de 13% dos votos em Buenos Aires, que é um resultado muito importante para quem não tinha nada, né, antes dessas prévias. Na Argentina, o cenário político é dominado pela Frente de Todos, que é a frente peronista, né? E o Juntos pela Mudança, que é a centro-direita liberal. E as eleições estão programadas para ser realizadas no dia 14 de novembro, e aí metade das cadeiras da Câmara dos Deputados e 1/3 das cadeiras do Senado vão ser renovadas. As eleições tinham sido agendadas para 24 de outubro, mas foram adiadas por causa da pandemia. E no dia 12 de setembro, a aliança do governo perdeu de cheio, né? Então, a aliança neoliberal do ex-presidente Macri teve 40% dos votos e o governo a frente do governo teve 31% dos votos. Uma coisa preocupante, né, para a Frente de Todos, que é uma frente ampla, né? O próprio nome já diz, uma frente de todos, né? Não é só aqui no Brasil que a gente tem a esquerda literal, querendo né? todo mundo no negócio, né? O interessante dessa frente de todos é que ela acontece só dentro do Partido Peronista, né? Na verdade, o nome do partido é Partido Justicialista, mas que é o partido que era do Perón, e que é um partido que, assim, ele tem desde a extrema esquerda até a extrema direita dentro dele. É uma coisa muito estranha, né? Um partido realmente que pega várias alas políticas distintas aí, e essa frente de todos seria uma frente ampla de um único partido, né? É uma coisa bem engraçada. Só uma coisa aqui sobre os resultados, é que teve esse Javier Milei, ele que apareceu agora também, né, que é uma coisa que acho que é importante de considerar, o desempenho a coligação dele era Avança Libertad, e apareceu nessas eleições aqui com 13,64% dos votos válidos, né? Somando com esses 40% aí do Macri, você tem mais de 50% então do país, pelo menos nas eleições parlamentares, né, se deslocando aqui de maneira muito acentuada para a direita, né? Inclusive uma parte expressiva aqui para a extrema direita, junto desse que esse cara aqui, só colocar essa consideração que é muito curiosa, ele é meio que uma mistura de Bolsonaro com aquele o vocalista do Traje a Rigor lá, como se ele tivesse virado presidente candidato aqui. Comentei do cabelo dele, o El País fala assim: Javier Milei
de 50 anos, está sempre desgrenhado. Diz que para secar sua cabeleira negra depois do banho diário, simplesmente abre a janela do carro e se deixa pentear pela mão invisível. Ele considera o Estado como inimigo e o socialismo como responsável de ter matado 150 milhões de pessoas. Diz que Donald Trump estava num bom caminho e afirma ter participado do programa econômico de Jair Bolsonaro e se proclama um libertário. Ele é parecido fisicamente, né, com o Trump e com o Boris Johnson, principalmente, né, que é aquele cabelo todo desgrenhado. Bolsonaro é mais, como ele era um militar, né, ele já é pelo menos desse ponto de vista, ele é um pouquinho mais clássico, né, não é... Tem em comum é que são contra todos, né? A votação do Javier Milei, né, é um sintoma da polarização política que também chega à Argentina, o que inevitavelmente significa o crescimento da extrema-direita, né? Só um parênteses aí, voltando um pouquinho no que a Adriana falou. O pessoal pode até xingar aí nos comentários, tal, vir chamar todo mundo de qualquer coisa, mas outro nome para libertário é anarcocapitalista, também conhecido como ANCAP, que são simplesmente as pessoas mais confusas que existem na face da Terra. O pessoal pode dar uma procuradinha aí no canal da CTV, que tem uns episódios, não necessariamente do internacionalismo, sobre ANCAPs, que explica bem o que é esse pessoal aí. A Júlia fazendo propaganda do outro podcast dela. Eu jamais. Ao invés dela falar, né? Não, que é para procurar no Procultura e procurar os caras, não necessariamente está no internacionalismo. Né? Gente, só arrumando aqui a informação, a Cristina, na verdade, saiu do partido. A Cristina saiu do Partido Justicialista e criou a Unidade Cidadana. Só para... mas de qualquer forma, esses dois partidos, né, o Partido Justicialista, que é do Alberto Fernandes, né, e Unidade Cidadana da Cristina Kirchner, fazem parte os dois da Frente de Todos, né, ou seja, o pessoal da Cristina Kirchner, né, depois porque ela sofreu, né, muita pressão aí da ala direita do peronismo, da ala centrista do peronismo, ela já uma ala mais centro-esquerdista, né, do peronismo, e acabou saindo do Partido Justicialista e formou ali o Unidade Cidadana com os seus seguidores mais fiéis, né, mais esquerdistas com relação ao Alberto Fernandes, mas de qualquer forma o peronismo de uma maneira geral está nessa frente de todos. Mas como eu estava falando, né, o Javier Milei obtendo 13% dos votos, né, saindo do aquém e do além, é um sintoma, né, da polarização política que chega na Argentina. Já nas eleições anteriores, entre o candidato da Cristina Kirchner, o Daniel Scioli, e o Macri, já era nítida a polarização política. O Macri venceu ali com um golpe branco, né, um golpe eleitoral, e aí nas eleições do ano passado também houve, na verdade, um indício de polarização, quando o povo argentino estava clamando para que a Cristina Kirchner fosse a candidata contra o Macri, né, mas aí a Cristina Kirchner acabou voltando, né, a sofrer várias pressões aí da burguesia e da ala direita do peronismo, a capitular, né? Ela terminou capitulando e se tornou vice-candidata do Alberto Fernandes, um candidato imposto pela burguesia. Alberto Fernandes, que durante os governos do Néstor e da Cristina Kirchner, ele inclusive chegou a ser oposição dentro do Congresso Nacional Argentino, né, ao kirchnerismo. Ele que é um homem, assim, ele é um pseudo-esquerdista. Muita gente, né, na época da eleição dele, também aconteceu a eleição do Andrés Manuel López Obrador no México, e o pessoal comparou um com o outro, falando que isso daí era um sintoma
do renascer da esquerda na América Latina, da derrota dos golpes e tudo mais. O Alberto Fernandes, ele na verdade se mostrou um cara muito mais direitista do que o Obrador, né? O López Obrador, que também vem sofrendo muita pressão da direita mexicana e do imperialismo, mas que tem realizado aí uma série de, pelo menos, posturas públicas mais esquerdistas, né? E o Alberto Fernandes, por sua vez, ele tem posturas aí, posições mais direitistas, o que fica mais público ainda com a crise que se abriu após essa derrota eleitoral, né, da Frente de Todos nas prévias argentinas, porque evidenciou ali as discordâncias, né, entre a Cristina Kirchner, a ala da Cristina Kirchner e a ala do Alberto Fernandes. Isso foi bastante É só uma... exposto. Pode falar, já. Ou não. É bom, eu falo. Isso ficou bastante exposto quando, assim que saiu os resultados dessa eleição, dessas prévias, a Cristina Kirchner, ela lançou uma carta aberta nas redes sociais, basicamente quase um desabafo, vamos dizer assim, da parte dela, mas também com uma série de críticas ao governo Fernandes, demonstrando, dizendo tudo o que ela reivindicava já há bastante tempo, como uma reforma do grupo de ministros, etc. E ela também falou uma coisa interessante de que antes dessas prévias dessas eleições, ela estava avisando o pessoal que eles iam perder. Tipo, ela estava já falando que não vai dar certo, que a gente vai perder por isso, aquilo. Tipo, o governo não tá gerando emprego, as coisas estão aumentando, tá ruim, e a gente não vai ganhar, e o pessoal simplesmente não deu bola para ela, falou, a gente vai ganhar sim, tá tudo certo, e no fim das contas eles não ganharam, e ela decidiu soltar isso pro mundo, que foi um dos pontapés para essa, vamos dizer assim, essa briga, entre aspas, que aconteceu na semana passada implodir. É uma coisa que é interessante, porque assim, eu não sei muito bem o que ela esperava, né? Diferente de uma coligação dessa, o Vasco falou aqui que o Alberto Fernandes é um elemento muito direitista. Para a gente ter uma ideia mais ou menos de o que seria uma analogia, assim, mais ou menos, mas que ajuda a entender esse Alberto Fernandes, seria um Ciro Gomes mais ligado a banqueiros e não a industriais menores, né? O Alberto Fernandes ele teve cargo no governo do Carlos Menem, que foi um governo extremamente assim neoliberal, muito destrutivo para a economia argentina. Nas eleições de 2000, para a cidade de Buenos Aires, ele estava numa ligação junto com o famigerado Domingos Cavallo, que era meio que um cardeal no liberalismo aqui na América Latina. Ele sempre teve envolvido assim com o que existe de pior no espectro político aqui do país, e defendendo sempre assim uma política. Ele nunca foi um cara exatamente progressista. Ele, a partir de um determinado momento, ele veste uma máscara dessa de progressista, mas ele nunca foi isso. Ele sempre foi uma criatura extremamente direitista, foi muito ligado com bancos. O setor que mais apoia ele na Argentina sempre foram o setor dos bancos. Então, uma coisa que é interessante de ver isso aqui é assim, a tal da tática genial que a esquerda defendeu, que aparece naquele momento, quando você vê o resultado, que nem corintiano, vendo a vitória momentânea aqui do seu time, e desconsidera o restante assim do campeonato. É mais ou menos o que a esquerda fez. Daqui a pouco vai gerar uma crise aqui entre César e Assad, parecida com a crise entre Alberto Fernandes e Cristina Kirchner. Eu queria lembrar que no governo Menem teve a privatização dos Correios. Em julho desse ano, o Correio Argentino teve a falência decretada.
em 97, os Correios foram privatizados pelo governo do Menem e foi entregue à família Macri, o grupo Macri. E eles eram para pagar royalties semestrais ao Estado, ao governo. E era mais uma da época de crise econômica e medidas de austeridade, do neoliberalismo, de privatização, etc. Para você ver como o que é a privatização, né? E o que pode acontecer com o Brasil no ano que vem privatizando os Correios. Pois é, eles deram um rombo de 300 milhões de dólares no Estado, que o governo tenta receber há mais de 20 anos, e depois da privatização as tarifas aumentaram, muitas agências foram fechadas, e em 2003 o governo do Nestor Kirchner não renovou a concessão e reestatizou os Correios, mas até hoje ainda tem essa briga e em julho, finalmente, a falência foi decretada. Então, o que a gente vê na Argentina é essa briga entre uma esquerda que é capituladora, né, que não vai... não faz os planos sociais que devia fazer, fica tentando fazer a frente ampla e um governo completamente liberal, que, se a gente falar da eleição do Macri em 2015, ele era o candidato pró-mercado externo, das elites, prometeu atingir uma taxa de pobreza zero, domar a inflação, reprimir a corrupção, ia recender a economia, mas que no final terminou com uma inflação de 240%, com uma pobreza enorme, o PIB ele fez como um bom político, né? Tudo aquilo que ele prometeu de bom na campanha, ele entregou de pior na prática. E Desculpa, Adriana. Não, só queria dar mais alguns dados do governo Macri, que a eletricidade aumentou 250%, o gás natural aumentou 195%, a distribuição de água aumentou 300%, transporte 100%, e ao mesmo tempo ele fazia corte de imposto das corporações e o arroxo das questões sociais. Não, só colocar aqui, essa crise toda que a gente está vivendo, a política, ela não sai do além, né? O governo Alberto Fernandes, como a Adri colocou aqui, ele atacou duramente a população e ele foi muito incisivo nessa política do fique em casa. A Argentina, se não estou enganado, acho que foi o país que adotou mais rigoroso e longevo aqui, duradouro, projeto de isolamento social, que naturalmente não se estendia a toda a classe trabalhadora, né? Mas aos pequenos comerciantes, aos setores mais frágeis da pequena burguesia e da burguesia. E isso produziu aqui uma explosão da miséria. 50% do país hoje está na pobreza. Durante o período áureo da era Kirchner, esse número tinha caído para cerca de 20%, vou confirmar aqui, mas era uma coisa assim muito... produziu uma catástrofe social aqui muito expressiva na Argentina. A Argentina, historicamente, ela tem os chamados voos de galinha, né? A economia cresce, de repente desaba de novo, mas a crise que eles estão experimentando nesse momento é a pior de muitas décadas. E aí junta com isso o processo de estagflação que a gente passa por aqui, que a economia decadente e a inflação elevada é uma coisa muito mais expressiva lá também. A Argentina é o segundo país da América Latina com a pior taxa de inflação, é muito pior do que a do Brasil. O PIB argentino caiu quase 10%. Tudo que você pensar assim, de base material dos fundamentos da economia do país está completamente destruído lá. Numa situação como essa... Não, desculpa, Adriana, só colocar que numa situação como essa é muito fácil você ver assim, como cai por terra esse acordo político do
foi feito aqui entre a esquerda e o peronismo, entre a esquerda peronista e o Alberto Fernandes, a ponto da população sentir saudade do Macri, que foi uma coisa devastadora, né? Mas diga lá, Adriano, desculpa. Meu Deus. Não, só Por lembrando, Deus. o Macri, quando o governo dele estava indo por água abaixo, ele fez um acordo com o FMI e endividou o país, fez o maior empréstimo da história do FMI, de 57 bilhões de dólares, e que colocou o país de joelhos, né, para o imperialismo. O próprio Alberto Fernandes declarou isso daí, ele comentou isso daí, ele disse que, por exemplo, o valor emprestado pelo FMI para a Argentina em 2018, durante o governo Macri, né, foi o mesmo valor gasto com 85 países durante a pandemia pelo FMI. A gente tem uma noção da quantidade que foi gasta aí na Argentina, né? O que eu queria falar é que eu acho que é interessante a gente tirar algumas conclusões políticas, né? Discutir conclusões até que servem muito para o Brasil, né? Uma delas é que, assim, muita gente com quem a gente discute, né? Quando a gente coloca a questão do Lula e fala da necessidade aí de uma campanha por Lula presidente no Brasil, falam sobre, mas o Lula, ele é conciliador, ele vai falar de... o Lula é conciliador, o Lula vai acabar fazendo aliança com a burguesia e tudo mais, mas se você olhar o que acontece aí no governo do Alberto Fernandes, que é um governo entre a esquerda e representando aí pela Cristina Kirchner e um setor da burguesia, que essa conciliação ela não tem mais base para acontecer como acontecia no passado. O Alberto Fernandes ele não consegue aí, por exemplo, nem fazer uma política direitista, neoliberal que agrade a burguesia, e nem consegue fazer uma política que agrade a esquerda, né, que agrade os trabalhadores. A gente vê pela questão do Macri com o FMI. O Macri fez um empréstimo com o FMI, e agora o Alberto Fernandes até agora está tentando um acordo para pagamento dessa dívida, mas que ele não sai esse acordo, ele nem consegue renegociar a dívida, que seria uma saída aí junto com a burguesia, né? E ao mesmo tempo ele também não tem o que é necessário para pegar e falar, não, nós não vamos pagar essa dívida, vamos deixar de lado aí o FMI, essa política neoliberal toda. Ele não tem essa capacidade, né, de fazer isso daí. E além disso, né, a gente vê que essa política toda serviu só para desestimular a esquerda. A esquerda, hoje em dia, ela está muito, né, a Argentina ela está muito de cabeça para baixo, e a direita está crescendo novamente, né? Esse que é o risco aí da frente ampla, né, de estar fazendo ressurgir aí a própria direita neoliberal e fazendo os fascistas levantarem a cabeça na Argentina. Muita gente fala que um dos motivos da Cristina Kirchner ter feito essa frente ampla por causa do lawfare que aconteceu, da campanha de lawfare que aconteceu na Argentina, né? No governo Macri começou, tem a Milagro Sala, que é empresa política desde 16 de janeiro de 2016, que é uma líder ativista indígena do movimento Tupac Amaru da província de... Como é que fala? Jujuy? O Rui. Ela era aliada da Kirchner e acusava o governo de destruir a Argentina através das medidas neoliberais. Criticou o Macri com esse acordo do FMI e as políticas que destruíram o sistema de saúde e educação. E ela está presa. Eles acusaram ela de fraude, de instigar crime, foi condenada a 13 anos por desvio, que eles falam que é o desvio de 60 milhões de pesos, 5 milhões de dólares, que deveriam ter sido destinados a plano social. Todas essas acusações são, como a gente já conhece, as acusações do Lula, coisas inventadas, que hoje em dia o golpe não precisa ser militar,
que a pessoa é estigmatizada pela imprensa, o crime é inventado e eles vão em frente, que é muito bem ensinado pela política imperialista que aconteceu no Brasil, com Sérgio Moro e companhia, aconteceu também na Argentina. Teve o ex-vice-presidente Amado Boudou foi condenado, Luiz Delia condenado há 4 anos, ex-secretário de transporte também condenado. Então, foram várias pessoas que foram perseguidas, né? E a Cristina Kirchner sentiu essa pressão, né? Eles falaram que se ela fosse concorrer, que eles poderiam tirar ela no meio, igual tiraram o Lula, né? E aí ela fez essa frente ampla que se mostrou totalmente inadequada para a situação, não resolve nada. Pois é. O Alberto Fernandes, né, ele foi imposto pela burguesia na coalizão como cabeça de chapa. A burguesia não admitia que a Cristina Kirchner voltasse à presidência da República, porque não por causa da política dela, embora a política dela seja uma política mais esquerdista do que a do Alberto Fernandes, né? No governo dela, ela, por exemplo, ela fez 3 coisas assim que eu me lembro de cabeça, que ela realizou uma regulação dos meios de comunicação, tirando o poder do grupo do Clarim, né, que é a Rede Globo lá da Argentina, e fazendo uma maior democratização dos meios de comunicação. Ela teve uma disputa muito grande, né, com os chamados fundos abutres, que desde Washington tentavam controlar totalmente a economia argentina, e ela realizou algumas estatizações, mas notadamente no setor de transportes, no setor de ferroviário, né, o que foi uma coisa que, por exemplo, foi mais nacionalista do que os governos do PT aqui no Brasil, essas medidas. Mas não é por causa disso que a burguesia não queria que a Cristina Kirchner voltasse, e sim por causa do apoio popular que ela tem, o que é muito parecido com a questão do Lula, né? Não é por causa da política do Lula que a burguesia não quer o Lula, é por causa de quem apoia o Lula, que são os trabalhadores, e quem apoia a Cristina Kirchner também são os trabalhadores que podem se radicalizar, né? E pressionar o governo para que ele faça um enfrentamento maior contra a burguesia, e caso não faça isso, dependendo da situação aí de polarização e radicalização política, esses trabalhadores podem até mesmo passar por cima desse governo que eles elegeram. Então a burguesia não queria de jeito nenhum a Cristina Kirchner no governo, e impôs Alberto Fernandes para controlar o governo argentino. O governo do Alberto Fernandes, ele foi eleito em consenso com a burguesia. A burguesia falou, vamos colocar o Alberto Fernandes, aí tudo bem, vocês se elegem. E tanto é que a Cristina Kirchner, você falou aqui das perseguições políticas, a Cristina Kirchner é ela mesma, né, uma perseguida política. Ela teve muitas investigações contra ela, a casa dela foi invadida pela polícia judiciária, né? E é um caso também de lawfare, né, como o pessoal fala, contra a própria Cristina Kirchner. E todos esses processos judiciais contra ela, nenhum deles foi suspenso, nenhum deles foi encerrado. Ela continua com esses processos nas costas dela, né? Uma coisa parecida com o Lula mesmo, o que é uma maneira pela qual a burguesia pressiona a Cristina Kirchner. Tanto é que no jornal La Nación, que é, depois do Clarim, o principal jornal argentino, né? Se vocês olharem, nesse momento que a gente está fazendo o podcast, na página principal tem tem pelo menos 4 ou 5 matérias sobre a questão da crise no governo argentino entre Cristina Kirchner e Alberto Fernandes. E todas elas são de ataques a Cristina Kirchner. São matérias negativas contra Cristina Kirchner. Então, nesse lado, né, do conflito entre Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, a burguesia está toda contra Cristina Kirchner. Uma coluna do La Nación lembra que, passados 22 meses do governo Fernandes, nenhuma causa judicial contra Cristina Kirchner se encerrou. E aí o colunista
o Joaquim Morales Solá fala: essa é uma das muitas razões pelas quais ela entra em atrito com o Alberto Fernandes, né? Então, é um artifício que a burguesia tem, manter, né, esses processos judiciais para tentar controlar a Cristina Kirchner. Você não vai tentar se livrar aí do Alberto Fernandes que a gente colocou para te controlar, porque se você tentar alguma coisa, você tem todos esses processos e a gente pode te colocar em cana a qualquer momento. Né? Ô, Vasco, isso daí é muito interessante, rapidinho, Júlio, só fazer. Já vai poder falar, desculpa. Que, não, Todo mundo corta a Júlia. Não, eu estava começando a falar antes. Mas, enfim, a Cristina Kirchner, como você disse, o que importa aí é quem apoia ela, né, os trabalhadores. E a política do Alberto Fernandes, esse governo de coalizão, né, esse governo de frente popular aí, de frente ampla, ele impede que você tenha o desenvolvimento aí da política dos trabalhadores, mas ao mesmo tempo também é um governo que ele não tem totalmente o apoio da burguesia para fazer nada, né? Ele fica um governo que ele não consegue fazer muita coisa, ele fica muito truncado, né? Era só isso que eu queria falar. Pode falar, Júlio. Meio que um João Bobo, né? Oi? Ele fica meio como um João Bobo, né? Tipo, ele vai para um lado, vai para outro, mas se mexendo assim, não sai mesmo do lugar, né? Entendi, João Gordo. Fala, Júlia. Não, é interessante, sempre me interrompe, são comentários pequenos, eles saem do contexto. Comentários idiotas, geralmente, quando é do César e do Assad. Não, eu só ia falar que ainda, apesar de tudo isso que o Vasco falou, ainda teve gente da esquerda que teve a pachorra de achar que foi uma grande vitória a Cristina Kirchner ter sido eleita como vice. Logo esse pessoal que fica aí falando tanto de machismo e não sei o quê, e quando o cara é colocado no governo para controlar ela, não por causa de machismo, mas sim por conta de uma política da burguesia, essa esquerda nem fala nada. Era só isso. Não, e comemora ainda, né? E comemore muito. Tipo, não, olha que lindo. É o Alberto Fernandes, é o homem da luz, veio para trazer esperança. Agora, com essa lavada que eles tomaram nessas primárias, eles estão reorganizando o governo, né? São novos ministros tomaram posse, eles falam que os novos ministros mostram uma clara influência da Cristina Kirchner na tentativa aí de reverter. E na imprensa, né, como eu estava falando, né, a imprensa toda argentina, grande imprensa argentina, né, ela está falando bastante a respeito dos processos judiciais contra a Cristina Kirchner. Então, diante dessa crise, né, em que a Cristina Kirchner, ela meio que troca essas farpas com o Alberto Fernandes, faz críticas, né? A Cristina Kirchner, ela criticou o Alberto Fernandes por causa da política econômica dele. Ela disse que precisa o Estado gastar mais com a população. Uma companheira nossa que vive em Buenos Aires, a Tânia Ferreira, ela participou do Conexão América Latina na semana passada, ela deu uma informação que é, assim, chocante. 6 em cada 10 crianças argentinas estão estão à beira da fome, né? Aqui no Brasil a gente fala vulnerabilidade, a gente não, né? O governo... Aqueles eufemismos, né? Para não falar que tá com fome. Falam vulnerabilidade alimentar, situação... Insegurança alimentar. Insegurança alimentar, esse tipo de coisa, né? Então, e aí na Argentina, essa situação aí está afetando 60% das crianças. Então, a situação na Argentina mesmo, depois do governo Macri, com o governo do Alberto Fernandes, não melhorou muito para os argentinos. O governo do Alberto Fernandes, ele está negociando a dívida com o FMI, parcelando a dívida, mas na questão econômica, realmente, a Cristina Kirchner tá certa.
Se o governo não gastar com o povo que está passando fome, a situação vai ficar insustentável para eles, porque uma coisa que o PCO acertou, mais uma, né, na época quando o Alberto Fernandes se elegeu, era a seguinte: o Alberto Fernandes, ele era um amortecedor colocado pela burguesia para parar, diminuir a crise. Durante o governo Macri, a burguesia, o próprio Rui falou, né? A burguesia estava chicoteando os trabalhadores, chicoteando. Os trabalhadores ficaram tão cansados, iam morrer, só que não pode, né? O torturador não faz isso. O torturador não deixa a pessoa morrer. Para de chicotear, coloca uns paninhos ali na pessoa, coloca ela numa maca, e essa maca é o governo do Alberto Fernandes, porque o governo do Alberto Fernandes não está atacando a população exatamente como o Macri estava fazendo, mas também não fez nenhuma reforma. O máximo que o Alberto Fernandes está fazendo, e é o que o PCO falou que ele ia fazer, eram algumas políticas identitárias, justamente, né? Promover ali política de punição contra misoginia, machismo, né? E que são, como verdadeiras políticas identitárias, políticas antidemocráticas, né? Porque ao invés de você garantir os direitos das mulheres, você está prendendo mais pessoas, punindo mais pessoas e não garantindo os direitos das mulheres. Nada a Mas ver, você faz Vasco. demagogia. Nada a ver, o filho do Alberto Fernandes é drag queen. Sério? Sério, cara? O Alberto Fernandes foi lá tirar uma foto com ele, mostrou todos os negócios lá. Nossa, então isso daí comprova definitivamente que é um governo identitário, enquanto... Cancelem o podcast, estamos errados. Não, então, o Alberto Fernandes é isso, uma aparência de progressismo com coisas que são, na verdade, ultra secundárias, né? E com o principal, que é matar a fome dos argentinos, que é dar emprego, tudo mais, reverter todas as privatizações do governo Macri, ele não está fazendo, né? Até porque é um governo que é um governo de colaboração, de acordo da burguesia, do imperialismo com o peronismo, e esse é o papel do Alberto Fernandes, né? Na carta... Já terminou, Vasco? Na carta da Cristina Kirchner para o Alberto Fernandes, ela sinalizou para ele que achava que estava sendo realizada uma política de ajuste fiscal que não era adequada, que estava impactando de forma negativa na atividade econômica e, portanto, no conjunto da sociedade, que, sem dúvida, isso teria consequências eleitorais. Hoje, na Argentina, o PIB caiu 10%, a inflação é de 51,4%, a pobreza atinge 44% da população, são 19 milhões de pessoas vivendo na pobreza. Mamacita de Deus. O desemprego é de 11%, 1,4 milhões de pessoas. Como o Assad falou, contra a pandemia só foi feito o isolamento social, o governo não fez nada. Ou seja, se eles não mudarem, é muito provável da gente ver de novo o argentinaço, né? Que aconteceu em 2001 e aterrorizou. Só um panorama, assim, para a gente entender o que é essa inflação de 51%, porque aqui no Brasil a coisa está desgraçada desse jeito, a ponto de 120 milhões aqui, para usar o eufemismo que a gente estava usando. Então, em situação aqui de insegurança alimentar, né? O Haiti também, aqui no Brasil a inflação oficial está na casa está quase batendo aqui os 10% ainda. O Haiti, que é um país destruído, literalmente, está em 17,9% a inflação. A da Argentina está coisa assim mais absurda que já existiu em muitas décadas aqui, porque lá o dinheiro não vale tá numa situação aqui análoga que a gente viveu no período aqui nos anos 90, e a moeda lá cada vez vale menos, cada vez vale mais um monte de nada, na verdade. Eles estão chegando numa situação
em que o peso daqui a pouco vai ser usado como papel para queimar, porque não tem, tá completamente sem lastro aqui, tamanho a destruição da economia que essa política que o Alberto Fernandes implementou lá e que foi defendida, né, naquele momento como uma tática genial. A gente está vendo aqui o que trouxe aqui para a população, né? Sabe por que que chama peso a moeda argentina, Sade? Porque não tem peso, né? Então, porque o pessoal precisa juntar tantos pesos ali, levar sacolas e sacolas para poder comprar as coisas, que o negócio fica pesado ali. Você já não, a Júlia ela até deixando mudo aqui, porque ela tá rindo muito. Júlia, Só você faltou tá, aquela vinheta, só faltou aquela vinhetinha. Júlia, tá ficando vermelha de tanto rir aqui. Veneno. Ó, e mais uma coisa também que é muito interessante, né? É que o governo argentino tá ficando tão desmoralizado, né, diante da população. A Cristina Kirchner, ela tá percebendo isso daí, né? Ela tá percebendo, tá falando, Alberto Fernandes, se você não fizer nada, meu, a gente tá ferrado, você entendeu? Precisa salvar o governo. E o Tanto Alberto que, Fernandes. tanto que ela não soltou só a cartinha, né? Ela, além disso, pouco tempo depois, conversou lá com os ministros e o pessoal de altos cargos que são mais conectados a ela. E alguns entregaram a carta de demissão, alguns publicaram a carta, mas não chegaram a entregar. Foram 5, se eu não me engano, a última informação que eu tenho. 11. 11? Tá, Uhum. tá um pouco desatualizado. Foram 11, então. E para fazer pressão pro Alberto Fernandes realizar algumas coisas que a Cristina reivindicava na carta aberta, né? E efetivamente foram. Quem tem a informação de quantos ministros foram substituídos? Foram 7, se eu não me engano. Mais o chefe de gabinete. E ele não aceitou a demissão dos kirchneristas que tinham entregue a carta de demissão, né? Foi eu acho que uma tentativa de realmente mostrar aí para a esquerda que, na verdade, esse governo é um governo mais esquerdista e tudo mais. O problema é que o ministro da Economia, Martim Guzmán, que é tipo um Henrique Meirelles ali no governo, e é o cara que está tentando fazer aí a reforma tributária na Argentina, ele continua no cargo, né? Então, é uma não é tão firme a posição aí do Alberto Fernandes também não, né? Então, eu estava falando, né, que a situação do governo do Alberto Fernandes tá tá ficando tão desmoralizada diante da população que a extrema-direita começa a crescer, né, em cima disso daí. E aí o Javier Milei conseguindo esses 13%, certamente uma parte é de um pessoal que tá, assim, de saco cheio do Macri, primeiro, e depois do Alberto Fernandes, porque ele não modificou a essência da política macrista, né? Então, a população argentina, que estava só se ferrando, ficando pobre, perdendo a casa, perdendo o emprego com o Macri, isso daí não foi modificado no governo do Alberto Fernandes. E aí, uma parcela que votou no Alberto Fernandes acaba ficando totalmente frustrada e vê ali, bom, aqui nessas eleições temos o Macri que destruiu a minha vida, temos o Alberto Fernandes que não fez nada para eu ter uma mínima dignidade de volta. Aí temos um cara aqui que está criticando esses dois. E aí cresce a extrema-direita diante disso. Então, isso daí, essa crise, né, que vive o peronismo, que vive a esquerda reformista, pequeno-burguesa, nacionalista argentina, é muito perigosa, porque além de estar aí acabando, né, continuar, né, a situação de crise
econômica, de crise dos trabalhadores na Argentina, permite a ascensão de uma extrema-direita, a ascensão do fascismo. E isso daí segue uma tendência que está acontecendo na América Latina toda, né? No Brasil, o governo de hoje é presidido por um fascista. Na Argentina, na Bolívia, o golpe de 2019 foi um golpe com características fascistas, né? E ele, apesar de ter sido derrotado eleitoralmente, né, com algumas semelhanças com a própria vitória do Alberto Fernandes na Argentina, não reverteu também a situação que foi imposta pelo golpe de Estado de tipo fascista. No Equador, o governo que foi eleito agora não é um governo de extrema direita, mas é um governo da direita tradicional com características mais conservadoras e de mais de extrema direita. O governo de Ivan Duque na Colômbia é um governo de extrema direita. No Chile, apesar de toda a demagogia que fazem com a Assembleia Constituinte, o Sebastião Pinheira ainda está no poder. E o Sebastião Pinheira, né, desde o início dos protestos de características revolucionárias, ele assumiu uma política mais de extrema direita com a imposição ali dos militares nas ruas do país para reprimir a população. Então, o imperialismo, né, ele sempre tem ali a extrema direita como uma carta na manga. Aqui no Brasil, o que a gente está vendo? A gente está vendo o imperialismo tentando impor uma terceira via nas eleições de 2022, com o João Dória principalmente, mas se ela não emplacar, o imperialismo vai de novo apoiar o fascismo, que é o Bolsonaro. E essa tendência aí se repete, né, conforme caminha a evolução política em toda a América Latina. O que acontece no Brasil, o que acontecer no Brasil no ano que vem, pode ser um modelo, né, pode ser um antecedente aí para o que vai acontecer nos próximos anos na América Latina se a esquerda continuar com essa política que é a política da frente de todos, que é a política de colocar ali um direitista na cabeça do governo, fazer um acordo com a burguesia e achar que as coisas serão resolvidas dessa maneira. A esquerda, dessa forma, só se desmoraliza diante das massas e perde o seu próprio eleitorado, mesmo para as eleições, que é o vício da esquerda, ela acaba se ferrando, porque aí vai perder as eleições, né, e vai ficar chupando o dedo. Então o pessoal precisa abrir o olho, né, tanto na Argentina como no Brasil, que essa política, até mesmo para as perspectivas reformistas, ela é totalmente danosa, né? Isso aqui é interessante você coloca, porque assim, sem a esquerda, o Alberto Fernandes ele jamais, talvez jamais seja uma palavra forte, né? Mas dificilmente ele seria presidente, porque ele sempre foi assim, desde a época, acabei de citar, né? O cara foi da área da equipe econômica do governo Menem, né? Ele era ligado aqui ao Domingos Cavalo, quer dizer, ele é ligado mesmo a uma ala mais imperialista dado a essas demagogias identitárias, porque é uma área muito próxima do imperialismo também, lá na Argentina. E no final, o programa econômico que foi aplicado foi esse, né? Aqui no Brasil fica o alerta meio enfatizado aqui para a gente como uma coisa meio grave, porque o que nos espera aqui é justamente isso. A Cristina Kirchner, a gente viu aqui no último período, ela talvez tenha sido a que mais saiu na caça aqui mesmo do governo, atacando o governo aqui. Teve a carta que a Júlia falou, ela saiu vociferando aqui contra o governo justamente porque ela percebe aqui que esse apoio que a esquerda deu para o Alberto Fernandes, que foi fundamental aqui para ele se colocar como uma oposição muito superficial aqui ao Macri, isso vai ter consequências muito graves, pode ter consequências muito graves para ela, né? Porque no final a burguesia ela troca de governo mesmo, não tem muito problema com isso. Agora, lideranças nacionalistas de verdade, com apoio popular, não é uma coisa assim fácil para você fazer uma nova, né?
aqui, essa situação aqui da Argentina, na época, foi vendida aqui como as famosas táticas geniais da esquerda, que a esquerda pequena burguesa adora, né? Difundir, mas fica o alerta aqui, o que representa isso, porque no final o regime está se decompondo aqui. Existem outros fatores também de crise muito grande na Argentina. Há um tempo atrás começou a aparecer, eu lembro de ter visto uma matéria no Sputnik, falando sobre o risco de um debate aqui sobre grupos separatistas, né, atuando na província de Mendonça. Você tem muitas frentes de crise aqui que tendem a ser impulsionadas vão ser impulsionadas ainda mais agora com a crise trazida pelo coronavírus. E num momento como esse, a esquerda ceder seu capital político para esse tipo de corja, né, que é isso que representa mesmo a política neoliberal, é o ataque aqui contra as condições de vida da população, duríssimo, em larga escala também, e que tende a desmoralizar muito quem entra nesse tipo de aliança, né? A gente vê o desespero que dá nas pessoas quando o Lula encontra com Fernando Henrique, por exemplo. É totalmente desmoralizante. O povo não quer austeridade, não quer esse ataque ao funcionalismo, não quer privatização. Esses governos neoliberais que são governos para os banqueiros tudo, para a população nada. A esquerda tem que tomar as rédeas, né? E essa extrema-direita que finge ser contra todos tem essa mesma política econômica, né? Eles só fingem, eles pegam carona aí na liberdade de expressão, na questão da vacina, todos os erros que a esquerda fica indo junto da burguesia, né? Principalmente através da mídia, o negócio do fica em casa, da vacina tem que ser obrigatória, acaba levando o povo para longe da esquerda. E com isso nós encerramos o podcast O Mundo em Uma Hora, que já chegou, infelizmente, ao fim. Se você gostou do nosso podcast, curte aí, caso ainda não tenha curtido, comenta à vontade, compartilha com seus amigos, né, porque a situação na Argentina é até discutida, né, aqui no Brasil, mas certamente com uma análise muito, muito confusa e longe da realidade, ao contrário da análise nossa aqui, né? A gente traz informações, a gente traz histórico, né? Uma coisa importante para o pessoal que não acompanha muito política internacional é ter, né, um contexto, né, da situação, e a gente traz aqui, logicamente, com uma análise, né, concreta, real, realista, marxista, e anti-imperialista, né, da situação nos outros países. Então a gente volta na próxima segunda-feira, aqui na Causa Operária TV. Esse podcast estará também postado no canal Internacionalismo. Vocês, todo mundo que assistiu aqui, todo mundo que comentou, a gente convida para conhecer o canal Internacionalismo, onde a gente posta vídeo todo santo dia, vídeos que não são publicados na Causa Operária TV, vlogs e outros vídeos, como eu disse no começo, documentários, reportagens, estrangeiros aí, legendados em português ou até mesmo dublados, muitos que são difíceis de se encontrar no YouTube. Então se inscrevam no canal Internacionalismo e acompanhem a gente. Nesse final de semana a gente vai exibir novamente documentários inéditos no nosso canal. Bom, valeu todo mundo, Júlia, Adriana, Assad, César, valeu todo mundo que assistiu. Até a próxima segunda. Tchau.